bebida, não acaba sendo uma ironia? Eu acho que o técnico Guerreiro poderia dizer melhor isso, né? Obviamente, acho que até foi falado em matéria aqui, pegou mal, se a gente pode dizer assim, para o Dunga mesmo fazer essa associação. Não combina com o perfil que ele tenta implementar dentro da própria seleção. E aí, se ele tem uma regra que ele condena, se a gente pode dizer assim, para convocar o atleta, fica estranho que ele incentive as pessoas a consumirem a bebida alcoólica. O Luiz Silva, também de Aracaju, Sergipe, mas ele manda uma pergunta aqui para o Eric, eminentemente esportiva, porque outros clubes ou até federações não conseguem, como o Barcelona da Espanha, abdicar do dinheiro dos patrocinadores? Esse é o grande ponto que a gente tenta batalhar do lado de cá, né? Falando, comentando a importância de você ter uma gestão profissionalizada dentro do esporte. Eu acho que o grande problema é esse. O Barcelona se colocou como estratégia de marketing, de promoção da marca Barcelona, ser, como ele mesmo diz, mais que um clube. E ser mais que um clube significa que ele tem um patrocínio na camisa, pelo qual ele paga para estar lá. É o único caso na história do patrocínio esportivo em que o patrocinado, na verdade, paga para a marca aparecer na camisa dele. Que, como lembrou o Cílio Bocaneira, até é uma das coisas mais valiosas hoje dentro do esporte. O Barcelona consegue fazer isso, os próprios ligas, né, americanas conseguem usar, fazer com que a marca do clube seja maior do que quem se associa a ela. É isso que o esporte no Brasil precisaria fazer, mas passa pela profissionalização de quem trabalha com o esporte. É necessário um mínimo de regulação, um mínimo de controle. O mundo de hoje não pode ser inteiramente desregulado, senão é o caos. E nós vimos, há 2 anos atrás, o crash no mercado financeiro americano, foi falta de regulação. Quer dizer, nós precisamos, as sociedades nacionais e a sociedade mundial precisa criar uma noção de que alguma coisa precisa ser regulada, algum mecanismo precisa ser colocado para evitar o caos e situações perversas, como essa de que a indústria de cerveja, que tem lá a sua razão de existir, ninguém recusa uma cerveja, mas não que ela seja majoritária, domine o esporte, e sobretudo o futebol tão popular. Eu acho que eu não tenho dúvida que as sociedades desenvolvidas são as que têm maior regulação em relação ao álcool, por exemplo. Ou para dar um exemplo de falta de regulação, por exemplo, os Estados Unidos vive hoje o maior desastre ecológico pela falta de regulação lá no Golfo do México. No Brasil nós temos o equivalente, a falta de regulação em relação ao álcool nos custa um dano ecológico de que milhões de brasileiros vão ter o uso precoce do álcool, milhões de brasileiros vão ser expostos à violência que o álcool traz no trânsito, em casa. Então nós temos que aprender que as sociedades desenvolvidas têm um alto grau de controle. Não tolera, por exemplo, que nossas crianças sejam expostas à propaganda do álcool. Eu lembro uma vez de estar na Suécia, e os meus colegas, o contraparte na Suécia, me falaram assim que eu quero que eu ensine os meus filhos a como beber ou se beber. Eu não quero deixar a educação em relação ao álcool do meu filho que seja feita pela indústria de cerveja. Isso daí é antidemocrático, não é compatível com a civilização. Eu não tenho dúvida que a mesma coisa que aconteceu quando nós regulamos a propaganda de cigarro, alguns anos à frente, a gente vai olhar para trás e vai achar que nós éramos excessivamente tolerantes com o lucro da indústria de cerveja, que era mais importante do que a saúde da população. Nós vamos ter que nos acostumar a que um grau de controle é mais do que desejável numa democracia. Eric, a Aline Borges, de São Paulo, também mandou uma pergunta prévia, que eu tenho a impressão de que ela se encaixa muito bem aqui no desenrolar do nosso debate. Diz ela, como a imprensa escrita não é o veículo mais usado para anúncios de cerveja, ela não teria mais chance de combater o alcoolismo e ajudar, digamos, esse tipo de regulação que nós pretendemos? Sem dúvida, eu acho que até o doutor Laranjeira lembrou bem, ele falou que as mídias que ficaram, vamos dizer assim, alijadas da propaganda do tabaco também se juntaram à campanha contra o tabaco.
parte muito de cada cidadão. Eu acho que aí é a questão realmente do nosso papel enquanto cidadão se juntar a essa batalha. Não é fácil, existe muito interesse por trás desse negócio, mas sem dúvida nenhuma parte de quem, vamos dizer assim, não se beneficia tanto disso, ter a vontade política de fazer o negócio mudar por uma necessidade muito mais social do que propriamente financeira. Quero agradecer a participação do especialista em marketing esportivo e jornalista Eric Betting e do psiquiatra professor Ronaldo Ramos Laranjeira. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.